o setor cooperativo pode decidir sobre um de dois modelos, um de dois regimes de propriedade, propriedade individual e a propriedade coletiva. E não é por ser coletiva ou ser individual que essas casas podem vir para o mercado da especulação. Não. Ok. O mercado da especulação combate-se com registros na propriedade de ónus que impeça que isso aconteça. Portanto, o que tu estás a dizer, eu vou só agora tentar também ver na minha perspectiva, para se calhar se alguém não percebeu totalmente, que é quando a habitação é privada, portanto, alguém ser cooperador, é cooperador da tua cooperativa, fica com um dos fogos, faz o seu próprio investimento e tudo isso, e no fim, como ele é proprietário, teoricamente ele pode vender o fogo e fazer e no fundo o fogo passa a não ser acessível para outrem, teoricamente, e passa a ser um fogo que fica no mercado especulativo, não é? Pronto. Na versão que estávamos a falar agora, de ser só habitação acessível, renda acessível, aí, como a propriedade está assegurada dentro da cooperativa, passa sempre a ser um fogo acessível, porque sai um, entra o outro, mas quem decide a renda é a cooperativa. Agora, dito isto, nós também estamos a desresponsabilizar as pessoas, ou seja, estamos a dizer que só se as pessoas proprietárias forem obrigadas a isso é que não especulam. No fundo é o acreditar que toda a gente... Não, mas por isso é que eu estou a dizer que é teoricamente, porque a lei determina que a habitação feita por cooperativas com apoio do Estado, a cooperativa tem direito de preferência dessas casas por 25 anos. O problema é que diz que tem direito, mas não está registado na caderneta predial na certidão predial, esse ónus. E basta que, como acontece nos outros países da Europa, em Espanha aqui ao lado, é só irem lá e ver se está lá registado que aquela casa, se a pessoa quiser vender, porque pode querer vender, muda de emprego ou muda de destino, pode querer vender, dá preferência à cooperativa pelo valor que a comprou, ajustado do índice de preço ao consumidor. Exato. Certo? Portanto, toda a gente é respeitada, mas a casa não vai para o sistema especulativo. Tal e qual. Bem-vindos ao podcast No Seu Melhor. Hoje temos connosco Manuel Terezo e antes de passar a palavra a ele, queria dizer muito obrigada aos nossos patrocinadores desta segunda temporada do podcast No Seu Melhor, que são a Alves Ribeiro e a Lisboa Nova. E também convidar a quem estiver interessado em apoiar estes podcasts, pode inscrever-se na plataforma Steady, que é uma plataforma que permite a subscrição. E então, hoje estamos com o tema de habitação no seu melhor e habitação acessível no seu melhor, e que é um tema super caro a mim, pelo menos para mim. E temos connosco Manuel Terezo, que tem um espaço e, no fundo, uma carreira muito longa já neste espaço da habitação e da habitação cooperativa. E a primeira pergunta que te vou perguntar, como pergunto a todos os convidados, é: conta um bocadinho como é que foi o teu caminho para chegares às cooperativas e à habitação. Como é que foi o teu processo de aproximação a este tema? Bom, o processo, antes de mais, obrigado pelo convite, estou aqui com muito gosto, e para falar de um tema que me é muito caro também. Eu entrei no mundo das cooperativas em 87, do século passado. E pela mão do meu pai, ou seja... Ele obrigou-te? Não obrigou. Em 87, como hoje, o tema da habitação em Lisboa era uma coisa muito complicada. Os headlines eram também, tipo, faltava 1 milhão de fogos. Faltava tudo. E em Lisboa, então, que era a capital do Império, ter uma casa, então, para um jovem que tinha-se acabado de casar, e era uma coisa muito complicada. Eu tenho 2 irmãs mais novas do que eu, e ele um dia, numa das suas... O teu pai? Meu pai. Num dos seus passeios nos Olivais Sul, encontrou uma moça que estava ao pé de um escritório a distribuir uns panfletos de uma cooperativa de habitação. E ele recebeu aquilo, olhou, viu, e um dia, num almoço que tivemos de família, as minhas irmãs ainda moravam com ele, eu já não morava,
ele então diz-nos que entregou-nos as fichas de inscrição na cooperativa aos 3, portanto pagou todas as despesas para nos inscrevermos na cooperativa, que eram a taxa de inscrição, a joia e o capital social. Uma grande prenda. E foi uma prenda que deu aos 3. Portanto, na altura, pagou-nos para os 3 sermos membros da cooperativa. E pronto, e isto foi em 87. Eu, entretanto, tinha-me casado e tinha ido morar para a Amadora. A minha mulher não tinha muitas intenções de vir para Lisboa, porque o mundo dela era aquele. E, portanto, eu estava lá com ela e, entretanto, a cooperativa obteve um terreno da Câmara de Lisboa, por causa de um processo engraçado, que foi a cooperativa que eu tinha-me inscrito em novembro de 87 e em dezembro, na Assembleia Geral da cooperativa, quando eu entrei para a Assembleia, a funcionária disse-me, olha, o presidente da cooperativa depois queria dar uma palavrinha antes da Assembleia começar. Isto é aquela cooperativa que o teu pai vos convidou? Exatamente. Okay. Isto foi em 87. Que era em Lisboa. Em Lisboa, nos Olivais, em 87. Portanto, eu inscrevi-me em novembro de 87, em dezembro houve uma Assembleia, e a Assembleia, entre outras coisas, era para completar vagas nos órgãos sociais, ou seja, a cooperativa tinha-se criado em julho de 87 e em dezembro de 87 já havia dissidentes. E havia necessidade de completar mandatos nos órgãos sociais. E pronto, eles, quando foi essa altura, desse ponto de ordem de trabalhos, ele tinha-me dado sinal, eu pronto, manifestei. Aliás, falei com a minha mulher, que estava ao meu lado, ela encolheu os ombros, eu manifestei-me interessado e pronto, e fui eleito naquele dia para os órgãos da cooperativa. Pronto, e foi nunca mais perdeste o gosto. E nunca mais. E, portanto, por via daquela cooperativa, participei como membro noutras cooperativas, noutras atividades complementares da habitação, através quer de uniões de cooperativas, quer mesmo de empresas criadas para o efeito. E, portanto, foi um percurso que vem desde essa altura. E os teus papéis nas cooperativas têm sido quais? Têm sido papéis mais no aspecto concreto, técnico, de fazer acontecer o edificado, ou mais no aspecto mais, digamos, de coletividade, de gerir, digamos, a comunidade que faz parte da cooperativa? Tudo. Portanto, passaste por todos os papéis. Todos os papéis. Todos os papéis. A cooperativa, na altura, quando eu entrei para a cooperativa, o presidente da cooperativa era um dirigente nacional da Federação das Cooperativas. Portanto, o homem era professor, portanto, era um biólogo, era professor formava professores, portanto, era professor na Universidade de Lisboa. Não era, portanto, profissional. Eu também não era profissional, eu tinha outra atividade. E só uns anos mais tarde é que se colocou a hipótese de haver a profissionalização, porque a cooperativa, entretanto, tinha criado uma dimensão tal que era mesmo necessário haver, digamos, gente a tempo inteiro e profissional para gerir, porque estávamos a construir nos anos 90 nós chegámos a estar a construir no mesmo ano 3.000 e tal fogos, não é? Portanto era já uma dimensão e uma escala que não... Eu lembro perfeitamente, quando cheguei ao mundo das cooperativas, havia colegas que diziam que nos anos 70, no final dos anos 70, quando houve o boom das cooperativas, as cooperativas, o que era normal era, as direções das cooperativas reuniam-se depois da telenovela, portanto, à noite, depois da telenovela. E eram dirigentes, portanto, não profissionais, amadores, mas que já eram responsáveis pela construção de centenas de fogos, que fosse como fosse, já na altura eram centenas de milhares de escudos e, portanto, mais tarde centenas de milhares de milhões de euros. Pronto. Portanto, este foi o percurso. Eu estive envolvido em várias cooperativas, em várias uniões de cooperativas, até que em 2006, quando esse meu colega, que era presidente da cooperativa, de que eu era vice-presidente, ele faleceu no final de 2005, num episódio muito traumatizante, de um ataque de coração fulminante, que nunca se está à espera, e menos ainda uma pessoa que respirava vida, não é? Portanto, e em 2006, então, ele era dirigente da FENASH, eu em 2006, os colegas da FENASH convidaram-me, que já me conheciam também da minha intervenção no mundo das cooperativas, e convidaram-me para substituir ao fim e ao cabo na direção da Federação das Cooperativas. Mas tu desde então estás ligado à FENASH? Sim. Desde 2006 eu entrei para a direção da FENASH, fui tesoureiro da FENASH durante de 2006 a 2021. Em 2022 fui eleito presidente da FENASH
E estou agora comecei agora o segundo mandato. Como Presidente da FENASP. E então, voltando ainda um bocadinho àqueles anos de intensa construção, no fundo, passar de um sonho, não é? Que é, faço parte de uma cooperativa, como é que é? Para passar para ser parte das decisões tomadas sobre milhares de fogos, como é que foi esse processo para ti também? Porque eu lembro-me que era super desafiante, nós fizemos também muita coisa em cooperativas, não é? E era super desafiante nós termos diversos, no fundo, panos de fundo profissionais e de momento para o outro, numa mesa, com pessoas que tinham áreas completamente distintas, ter que tomar decisões. E então havia toda uma necessidade de afinar a linguagem, não é? Para todos nos entendermos, mas também a necessidade de haver muita união de valores. E eu acho que nas cooperativas de habitação as pessoas tinham sempre aquela intenção de criar fogos acessíveis, não era? Sim. Era sempre essa parte de valor, do que eu quero, estava clara, não é? Não havia grande... Mas o que é que eram os desafios de fazer parte dessas decisões na tua perspectiva, na minha perspectiva, experiência? Ora bem, as cooperativas, e tal como eu as entendo ainda hoje, as cooperativas são entidades em que as pessoas aderem voluntariamente, e devem-no fazer voluntariamente. Há cooperativas aí por essa praça em que as pessoas são obrigadas a inscrever-se se querem ter um determinado projeto. Não é? Ok. E da mesma maneira que são obrigadas a entrar, depois também são obrigadas logo a sair, porque quem cria as cooperativas cria-as como um veículo para obter um fim. O fim está obtido, a cooperativa desaparece, ninguém mais quer saber de comunidade. Portanto, isso é um modelo que existe desde sempre e que nós não combatemos. Nós dizemos é que esse não é o nosso modelo, não é a nossa praia. Aliás, isso até nos levava para uma discussão, e eu não queria fugir muito do tema, mas como este o tema é a habitação acessível, eu acho que convinha que nós, na nossa cabeça todos, percebêssemos o que é uma habitação acessível. O que é acessível? Podemos ir para aí. O que é uma habitação acessível? Vamos aí um bocadinho. O que é? E para mim, uma habitação acessível é uma habitação que esteja disponível para o cidadão típico que procura uma cooperativa de habitação, que é um cidadão que não é elegível para obter habitação através do Estado, seja central, seja local. Portanto, não está na lista do que a Câmara da Habitação Social ou da Habitação Municipal. Exatamente. Mas não tem capacidade de ir ao mercado resolver o seu problema. Ok. Tem alguma capacidade de aforro, tem alguma capacidade de poupança, pode ter uma taxa de esforço perante os seus rendimentos para ter uma casa e, portanto, para mim, o acessível é que a taxa de esforço que é elegível como a indicada, que é os 30% do rendimento, seja possível uma pessoa com 30% do seu rendimento poder alugar ou comprar uma casa e que, portanto, fique com 2/3 para o resto das suas despesas, portanto, para aquilo que é o resto da vida, digamos assim. Ora, o que acontece é que nós, quando eu comecei neste mundo... Mas agora uma pergunta, se vocês fazem a distinção tão clara, que por acaso eu acho que está muito claro como tu descreveste, no fundo, que é, não estou na lista de habitação social ou municipal, não estou disponível para fazer os investimentos que a banca obriga em termos de disponibilidade financeira para poder fazer, estou aqui nesta faixa, não é? Estou na faixa entre os dois. E tendo essa clareza, quando vocês recebem novos cooperadores, tomam alguma exigência ou tornam isso exigido? Não. Portanto, se eu sou daquela gente que até posso comprar uma casa no mercado, também poderia decidir fazer parte de um processo acessível e não... Isto a menos que, e essa é uma discussão que nós queremos participar, a menos que, e para se fazer habitação acessível, não se consegue fazer se não houver, basicamente, dois elementos fundamentais. O terreno, compaginável com os custos, controlado com os custos de habitação acessível, e esses só podem ser providenciados ou por via dos municípios, ou por via do Estado, ou por via da tal transformação de terrenos não urbanos em urbanos, mas sem as alcavalas, não é? Portanto, o problema é que, como nós somos exímios
a alterar o espírito das leis, não é? Portanto, há uma lei que diz, o que até agora era rústico, não valia nada, agora pode-se transformar num urbano, mas para este fim. Ok. O problema é que depois inventamos sempre qualquer coisa para que aquele fim não é bem aquele fim. Aquele fim depois, ao fim e ao cabo... Portanto, não haver clareza, no fundo, nas definições ou nas intenções. Aliás, nem é preciso... Para a exceção, porque no fundo estás a dizer a exceção. Exatamente. Portanto, o terreno é a base de tudo. Não havendo terreno para esse efeito, não se consegue Mas em espaços como Lisboa, no município de Lisboa, sabemos que ainda existem muitos terrenos. Milhares de fogos que podem ser construídos. A própria Câmara é dona de muitos terrenos é dona de terrenos que devem ser para habitação acessível, não é? Exatamente. Que estão dormentes. Se não for todos, uma parte significativa tem que ser. A Câmara tem... Aliás, a anterior vereadora da habitação, a Filipa Roseta, dizia-me sempre: Manel, a Câmara tem terrenos que vêm do tempo do Duarte Pacheco. Como é que é possível não pormos estes terrenos ao serviço da comunidade? Você é a vereadora, faça o favor. Toma as medidas, não é? Pronto. Ora bem, eu não queria ir por essa volta, que não nos leva a lado nenhum. Eu queria dizer que mas é interessante saber importantes. isto. Eu acho que é interessante saber isto, que é, na definição, tu foste muito claro, mas também é preciso ser muito claro que é verdade que há sítios no mundo onde não existe terreno, não é? É mesmo, está tudo ocupado, não é? Ou está tudo já... E aí tem que haver... Aí tem que haver outras ideias para resolver. Muito bem. Mas em Lisboa nós temos muitos terrenos que podem ser desenvolvidos para a habitação acessível. Da Câmara e do Estado. Pronto, e depois temos outra coisa que é interessante, não é? Que é os edifícios existentes que não estão a ser utilizados, que precisam de reabilitação e que também poderiam ser habitação acessível. Estou a dizer bem? Claro que sim. Pronto. Claro que Portanto, em Lisboa, este problema então é quase estranho, não é? Estranho. Como é que é possível que nós temos um problema de habitação acessível e ao mesmo tempo temos tanta abundância que é preciso apenas ser reconhecida e canalizada? Deixa-me só dar um pequeno exemplo de como é que nós, uma coisa que parece boa, nós conseguimos, por questões ideológicas, estragar num instantinho. Nós partimos de um processo que foi o processo que levou o país... Não foi o país, foi o Estado que foi à falência, porque o país não foi. Felizmente o país não foi à falência. O Estado foi. Se o país também tivesse ido, estávamos arrumados. Mas, portanto, o que é que acontece? Éramos dos chineses ou dos outros. Exatamente. O que é que acontece? Depois desse período, aquilo que foi como uma bomba atómica que caiu, não é? No país, não é? Portanto, a capacidade de construirmos habitações apagou-se. Nós passámos de anos de construção de 100 mil fogos para uma altura que nem se construía fogos. Aliás, ainda no final da segunda década deste século, se calhar construíam 5, 6 mil fogos por ano. Da segunda década, desde 2000... Portanto, de 2010 a 2020. Sim. Pronto. Yeah. O que é que acontece? Portanto, o problema já se sabia que começava a haver, entretanto, falta de habitação e o governo, o chamado governo da Geringonça, no governo da Geringonça fez o Programa Nacional de Habitação. E nós, FENASP, participámos nesse processo e uma das notas que nós deixámos como muito importante o país pensar em resolver eram os devolutos. Já na altura. Eu lembro-me. Era os devolutos. Eu lembro-me dessa... Os devolutos, nós tínhamos que ser inventivos para dar às casas devolutas o uso que elas têm que ter. Yeah. Entretanto, com o governo maioritário de António Costa, criou-se aquela lei do Mais Habitação, não é? O 56/2023, em que o governo, que era suportado também por uma corrente que ideologicamente via a habitação acessível, a habitação de interesse público, apenas no sentido da propriedade coletiva, fizeram a lei e essa lei era para uma nova geração de cooperativas de habitação, no sentido de todas as promoções serem para arrendamento. Ok. Quando tu dizes propriedade coletiva, a propriedade fica na cooperativa e depois é só arrendado. Portanto, a renda acessível e não a habitação acessível.
Ok. Essa é outra distinção muito importante, por acaso, acho que é bom teres feito. Pronto. Sim. A ideia era ótima. Só não concordámos, e dissemos-lo publicamente, é que, conforme está assegurado na Constituição, o setor cooperativo pode decidir sobre um de dois modelos, um de dois regimes de propriedade individual e a propriedade coletiva. E não é por ser coletiva ou ser individual que essas casas podem vir para o mercado da especulação. Não. Ok. O mercado da especulação combate-se com registros na propriedade de ónus que impeça que isso aconteça. Portanto, o que tu estás a dizer, eu vou só agora tentar também ver na minha perspectiva, para se calhar se alguém não percebeu totalmente, que é, quando a habitação é privada, portanto, alguém ser cooperador, cooperador da tua cooperativa, fica com um dos fogos, faz o seu próprio investimento e tudo isso, e no fim, como ele é proprietário, teoricamente ele pode vender o fogo e fazer e no fundo o fogo passa a não ser acessível para outrem, teoricamente, e passa a ser um fogo que fica no mercado especulativo, não é? Pronto. Na versão que estávamos a falar agora, de ser só habitação acessível, renda acessível, aí, como a propriedade está assegurada dentro da cooperativa, passa sempre a ser um fogo acessível, porque sai um, entra o outro, mas quem decide a renda é a cooperativa. Agora, dito isto, nós também estamos a desresponsabilizar as pessoas, ou seja, estamos a dizer que só se as pessoas proprietárias forem obrigadas a isso é que não especulam. No fundo é um acreditar que toda a gente... Não, mas por isso é que eu estou a dizer que é teoricamente, porque a lei determina que a habitação feita por cooperativas com apoio do Estado, a cooperativa tem direito de preferência dessas casas por 25 anos. O problema é que diz que tem direito, mas não está registado na caderneta predial na certidão predial, esse ónus. E basta que, como acontece nos outros países da Europa, em Espanha aqui ao lado, é só irem lá e ver-se que está lá registado, que aquela casa, se a pessoa quiser vender, porque pode querer vender, muda de emprego ou muda de sítio, não sei o quê, pode querer vender, dá preferência à cooperativa, pelo valor que a comprou, ajustado o índice de preço ao consumidor. Exato. Certo? Portanto, toda a gente é respeitada, mas a casa não vai para o sistema especulativo. Tal e qual. Portanto, nós podemos manter essas casas, que seja de arrendamento, seja de venda ao cooperador, no regime de interesse público. E, portanto, não há especulação. Essa lei 56/2023, teve, do nosso ponto de vista, esse erro, que foi o de concentrar tudo na propriedade coletiva. Mas ainda assim... Porque não confia no indivíduo. Não, exatamente. Mas pode confiar, basta basta pegar num processo coletivo. Ora, mas em relação à propriedade coletiva, a lei também propunha duas coisas. Um financiamento, uma linha de financiamento, de 250 milhões. Que nunca aconteceu. E terrenos. Disponibilidade de terrenos, que também não aconteceu. Nunca aconteceu. Portanto, a lei era do melhor, ainda que fosse meia lei para nós, porque a lei inteira era dar a mesma dignidade aos dois regimes de propriedade e as mesmas garantias que aquelas casas eram para aquele efeito e não para o outro, além de não ter ido por esse caminho, ainda que tivesse ido só pela propriedade coletiva, nunca foram operacionalizadas. Nunca sequer foram operacionalizadas. E hoje em dia há imensas câmaras que têm terrenos para ceder a cooperativas, mas desde que seja para a propriedade coletiva. Ora, o que é que acontece? Existem terrenos, existem cooperativas disponíveis para obter aqueles terrenos e desenvolverem lá a propriedade coletiva, mas não há financiamento. Porque o financiamento para a propriedade coletiva tem que ser um financiamento a longuíssimo prazo, porque senão não há como tornar uma renda acessível se tivermos que pagar viável. Aliás, um exemplo, em Lisboa, a Câmara fez um programa de desenvolvimento de entrega de terrenos a cooperativas, mas terrenos sem escala, terrenos para 12 fogos, para 18 fogos, sem escala nenhuma. Como a Câmara não tinha maioria, como o Presidente da Câmara não tinha maioria no Executivo, tiveram que negociar aquilo com a oposição, e a oposição, uma das coisas, diz, nós aprovamos, mas desde que as propostas sejam majoradas quem quiser fazer propriedade coletiva. Conclusão, há um concurso para 18 fogos, 4 cooperativas, 3 em propriedade individual, 1 em propriedade coletiva. Essa da propriedade coletiva tinha-se constituído para este efeito, umas semanas antes para aquele efeito. Ganhou, isto já foi há um ano e tal, só agora em fevereiro é que fizeram
as escrituras. Não, fizeram o contrato de promessa de compra e venda do direito de superfície, só que agora a cooperativa tem um drama tremendo, é que não tem financiamento. Pois. Não há financiamento. Aliás, há um banco que a financia para propriedade coletiva, para arrendamento, mas o financiamento é por 15 anos. Ora, por 15 anos está a imaginar... A renda. Os economistas sabem, né? Quanto é que se paga? Não é acessível. Essa renda não é acessível. Aliás, essa renda só é acessível, deve ser próximo dos 2.300 euros daquilo que eles consideram agora renda acessível. Daí que talvez seja isso. Ora, mais uma vez, às boas ideias, pois não sucede a concretização. Já ouvimos isso algumas vezes. Não é? Mais uma pergunta, Manuel, que era... Eu lembro-me que houve uma etapa muito interessante na parte, porque tu estavas a falar agora em financiamento e na viabilidade financeira de fazer estes projetos fantásticos. Eu lembro-me que houve uma etapa onde nós tínhamos IVA zero se construíamos como cooperativa. Queres falar um bocadinho sobre esse... IVA zero? Ou era IVA 5%? Não. IVA 6%. IVA 6%, era isso. Isso foi sempre. O IVA era sempre a taxa reduzida, a taxa de 6%, desde que os projetos fossem desenvolvidos no cumprimento das regras dos custos controlados. Regras de custos controlados que, para mim, fazem todo o sentido. Os parâmetros são basicamente dois: áreas máximas e custos máximos, para que o IVA seja a taxa reduzida e haja, para além disso, um outro conjunto de apoios. Aliás, eu devo dizer que, relativamente aos apoios que as cooperativas têm que ter, as cooperativas de habitação em geral, eu acho que não é a cooperativa que tem que ter apoios. O que tem que ter apoios são os empreendimentos que se fazem. Se tu fazes um empreendimento, projeto a projeto. Se tu fazes um projeto e o projeto cumpre os requisitos dos parâmetros que estão definidos em lei, quer das áreas máximas, quer dos custos máximos, o projeto deve ter todas as bonificações em mal algumas. Se a cooperativa quer fazer um projeto, mas não quer cumprir estes parâmetros, faz na mesma, não tem 1 cêntimo de apoio, nem de bonificação. Eu acho que é tão claro quanto isso. É tão claro quanto isso. Hoje... Mas depois a pergunta que se tem que colocar também é quem é que definiu estas áreas máximas e quem é que definiu estes critérios, porque o mundo hoje não é o que era quando foi desenhado o RGEU ou quando foram desenhadas Portanto, certo. Sim, imagina os agregados familiares, o que é que hoje temos? O que é que são as exigências hoje? Quantas mães solteiras, pais solteiros existem? Portanto, as necessidades da nossa sociedade também mudaram muito e quando há estas rigidezes em torno a conceitos habitacionais, eu acho que isso também pode criar muito stress, não é? Mas pronto, isto é um parênteses, não precisamos ir para aí. Não precisamos ir para aí, até porque, apesar de tudo, os parâmetros têm sido, ao longo dos tempos, têm-se adaptado exatamente às circunstâncias. Até porque, e tu és arquiteta e sabes que, ao longo dos tempos, as exigências que as leis foram determinando relativamente às obrigações que um projeto tem que ter, seja das acessibilidades, seja do que é que for, das infraestruturas que vão usando o espaço útil que existe e, portanto, vão cada vez reduzindo mais, elas têm sido adaptadas no sentido da majoração dessas áreas para acomodar a mesma área útil, sendo que é necessário cumprir os requisitos das mobilidades e tudo mais. Mas isso toca num tema que é este. Voltamos à habitação acessível. A habitação acessível, quando nós pomos um projeto de habitação acessível, esse projeto tem que cumprir as regras todas que um projeto de luxo cumpre. Claro. Ora, é para pessoas, é para seres humanos. Pronto, mas tem que cumprir aqueles requisitos todos. Claro. Ora, estás a falar agora por causa do custo, não é? Do custo, exatamente. Sim. Estou a falar não vais ter um edifício feito com materiais que são inflamáveis, portanto vais ter que ter todos os cuidados que nós temos que ter em qualquer tipo de construção hoje em dia. Certo. As regras são para todos. É verdade, esse é um tema, as regras são para todos. Só que nós sabemos que, como somos fundamentalistas, não é? Nós somos fundamentalistas, nós, a sociedade, no geral, não é nós o país, não é? Nós ainda por cima somos neste momento depositários, não é? De várias regras que vêm da Europa e estão-nos sempre a impor coisas e tudo mais. Portanto, somos muito exigentes em relação a determinadas matérias. E a questão é esta, por exemplo, faz sentido, eu já nem digo para a outra habitação, mas para a habitação assim, faz sentido que todos os fogos de um empreendimento de custos controlados tenham que ter as áreas que
disponibilizam a tal mobilidade que é necessária fazer nas habitações. Se calhar não é, mas aqui o tema também é outro, é porque é que não podemos trabalhar desafios como espaços coletivos que resolvam, imagina, eu preciso de uma microcozinha, se calhar porque eu nem cozinho, certo. Imagina, então preciso de uma microcozinha no meu apartamento, mas gostava muito que houvesse uma cozinha maior, coletiva no prédio, porque às vezes gosto de convidar os amigos e então, na minha vez de utilizar a sala de condomínio com cozinha, se calhar eu consigo fazer então lá a refeição para a minha família extensa, não é? Portanto, a questão é, acho que do ponto de vista dessa discussão das áreas, a complexidade é um bocadinho esta, é que nós estamos a evoluir do ponto de vista da maneira como vivemos e queremos evoluir, queremos ser mais, queremos ter mais relação com a comunidade. E eu ia-te pedir, já que fizemos agora fizemos uma muito boa definição daquilo que é o contexto e o teu caminho, eu ia perguntar se estarias disponível agora para fazermos o salto para uma realidade no seu melhor. Ou seja, agora vamos fingir que estamos em 2050 e não em 2026. Estamos em 2050 e tu olhas à tua volta e dizes tudo aquilo que tu acreditavas que tinha que acontecer nesta realidade das cooperativas de habitação, da habitação acessível, aconteceu. E então, agora vamos descrever aquilo que está em campo. Depois vamos ver como é que foi. Não interessa agora. Mas já o que é efetivamente, no seu melhor, a habitação acessível? Na tua perspectiva? Na minha perspectiva. Bom, eu desde logo diria que isso só se consegue fazer através de uma cooperativa. Sim. Portanto, as cooperativas estão em cheio, existem muitas? Porque... Não existem muitas, nem estão em cheio. No acho futuro, que, no seu melhor? No futuro, no seu melhor. Terão, se tiverem conseguido, mobilizar a sociedade. Ou seja, se os cidadãos estiverem mobilizados... Tu estás no se, eu estou a dizer já lá estamos. Já lá estão. Então mobilizaram-se. Sim. Portanto, mobilizaram-se e participaram na construção do seu produto. Para responder àquilo que tu estavas a dizer, que são novos tempos, as novas necessidades. Nós estamos em 2050 e temos um projeto feito por uma cooperativa, aqui no Parque das Nações, num terreno que sobrou, ninguém sabia dele e de repente sobrou. E, portanto, as pessoas inscreveram-se, criaram a cooperativa, inscreveram-se na cooperativa, obtiveram o terreno e elas começaram por sentar-se numa mesa redonda e nessa mesa redonda estava o projetista e elas, em conjunto, disseram o que é que queriam para a sua casa. Porque também nesta altura já não havia regras de áreas máximas, isso era mesmo uma questão de cada um o que precisava. Pode haver regras, eu acho que deve haver regras até para que tudo funcione sem haver a ideia de que alguém está a ser beneficiado em detrimento. Cumpra-se as regras. Há regras para aquilo e a gente quer cumprir as regras. As regras nos dizem são estas, ok, a gente cumpre estas. O senhor arquiteto pôs pela cabeça e fez um projeto, ele fez um projeto, em que... Porque ele, podia ser uma ela. Eles, a equipa projetista fez um projeto e colheu de cada um dos membros da cooperativa, porque... As necessidades que tinham. Porque, entretanto, nós conseguimos uma coisa que no passado, naquele exemplo que eu dava, lá atrás, não havia. É que se conseguiu, entretanto, uma coisa fantástica que é... os projetos fazem-se... até com inteligência artificial e com os inputs todos que as pessoas, as necessidades querem, o projeto sai rapidamente e bem feito e tudo mais. A construção foi toda ela automatizada, programada e, portanto, aquilo construiu-se em fábrica e a colocação no terreno foi rapidíssima. É uma montagem. Ou seja, o projeto, entre as pessoas sentarem-se na mesa redonda e receberem a chave, durou 2 anos. Vejam bem o que nós evoluímos, não é? Tanto tempo. É porque as pessoas eram exigentes naquilo que precisavam e depois temos que perceber que a cooperativa é um todo. A direção da cooperativa apenas representava os membros da cooperativa. Os membros da cooperativa tiveram que fazer várias reuniões para chegar a um acordo relativamente às áreas individuais, às áreas conjuntas, às áreas coletivas de uso total e de uso
parcelar, porque há circunstâncias... Dá um exemplo. Porque é um projeto intergeracional, portanto, tinha jovens, ainda não estavam casados, tinha idosos... então estás a falar também da evolutiva, na habitação evolutiva, portanto também podemos ter mudanças, exatamente. Não é? E, portanto, o próprio projeto foi definido por todos, com a participação de todos, e com a participação de pessoas que ainda estavam a acabar a faculdade, com pessoas que já estavam reformadas e, portanto, a convivência entre eles, o uso das coisas que cada um precisa, são diferentes. E, portanto, o casamento destas necessidades todas das pessoas, para ser feito para aquelas pessoas, mas que depois prevê-se as pessoas são mais idosas. Se calhar precisam de menos espaço. E entretanto vão-se embora, vêm outros. E portanto porque isto é propriedade coletiva. Estamos a falar do exemplo máximo, é propriedade coletiva. Tu estás agora no exemplo do propriedade coletiva. Eu já estou naquilo que permite isto. Portanto, o fundamental nisto, e entretanto, lá está, a questão do terreno foi ultrapassada, porque se conseguiu adquirir o terreno e quem faz parte do projeto autofinanciou essa parte e os financiamentos para a propriedade coletiva, entretanto, com os apoios do Banco de Investimento Europeu e com o apoio da Comunidade Europeia, portanto, vieram financiamento e nós obtivemos o primeiro, o mais eficaz deles todos, o mais bonificado e tudo mais. E, portanto, permitiu-nos, então, fazer isso. E hoje temos este projeto com rendas acessíveis. E, portanto, é coletivo, é da cooperativa. Então, as pessoas que têm acesso a apartamentos durante a fase da vida que lhes convém aquele apartamento. Imagina que mudam as necessidades, mudam de apartamento? Já mudou, porque, entretanto, no Porto, houve colegas nossos que fizeram coisas iguais, e em Coimbra e tudo mais. E, portanto, o que é que dá? Dá que nós conseguimos fazer uma rede em que tu hoje estás aqui, em Lisboa, neste empreendimento de Parque das Nações, e és uma jovem, tens um trabalho que está aqui a ser desenvolvido, mas, entretanto, oferecem uma proposta de emprego fantástico em Braga. Mas em Braga não há ainda este projeto, mas no Porto há. E, portanto, tu sabes que dizes, olha, vou vagar uma vaga aqui, em Lisboa, e quero trocar com alguém que queira dar uma vaga aí nesse empreendimento do Porto, porque eu vou trabalhar para ir para Braga durante 4 anos, eu preciso... Então, no fundo, nós temos uma rede em, idealmente, todas as cidades, não é? Exatamente. Que permite a habitação acessível a ser fluida. Mas a habitação acessível, atenção que estes projetos todos são intergeracionais, não é? E, aliás, não são só de uma idade, não são para jovens, não são para... Não são, sempre misto, muito bom. E são mais comunidade, não é? Convida a comunidade. Exatamente. Mais os projetos têm, alguns deles têm espaços para arrendamento a jovens que não pagam a renda. Têm uso daquele espaço, é um quarto, em vez de estarem numa residência estudantil, estão ali, não pagam nada, o trabalho deles é dar apoio aos idosos ou às pessoas que precisam ir à farmácia. Portanto, a troca é uma troca de tempo. Tal e qual. Uma troca e serviço. Exatamente. Que não é paga em dinheiro, é paga em tempo. Portanto, e também esses quartos também são úteis para quando, imagina, tu estás na tua casa, mas agora visitam-te 2 amigos do estrangeiro. Tal e qual. Tu reservas o quarto, que é para os teus amigos não irem para um hotel ou para outro sítio, ficam ali ao pé de ti. Tal e qual. E sempre numa lógica de que não há o uso dessas infraestruturas não é pago com dinheiro, é pago com tempo das pessoas, seja ele de que forma for. É pago com tempo. Ok. E, portanto, se eu... Há sempre um contributo e uma responsabilidade em cuidar. Se eu preciso, eu que vivo lá, preciso de usar aquele apartamento uma semana para 2 amigos meus que vieram-nos aqui, eu vou ter que dar o equivalente àquela semana em trabalho lá no meu empreendimento. Seja de que natureza for. Muito bom. Isto é o que eu vejo, não é? A tempo. E eu... E porquê é que tu estavas a dizer que são um projeto ou outro, ou uma rede? Porquê é que não é toda a sociedade que tem esta realidade? Porque, no fundo, já percebemos que a especulação imobiliária se calhar não faz sentido nenhum, porque o dinheiro vai todo para um cantinho e para iates ou para outras coisas que nem interessam. A especulação imobiliária nunca vai desaparecer enquanto não se Em 2050, no futuro totalmente positivo? Não, repara, porque
Eu acho Eu não quero saber porquê, eu quero saber se existe ou não. Existe. Certeza. Especulação imobiliária vai existir sempre. Sempre. Pronto. Porque vamos lá uma coisa. O dinheiro, não é? O dinheiro. Que é isso? O dinheiro. Ainda existe? Ainda existe, claro que existe. Vai existir. O dinheiro é sempre... O dinheiro é uma coisa... Aliás, os problemas da humanidade começaram com o dinheiro, não é? Quando começa a haver gente que vê que outros têm mais do que... Afinal não era a maçã na árvore do paraíso, era uma nota de 100 euros. Se calhar era. Não sei se era de euros, o que é que era. Portanto, no futuro, onde nós estamos agora, estamos em 2050, não é? Temos estes projetos, que são projetos... Porque eu acredito que as sociedades melhorem por si próprias, sem serem por setores. Não é? Eu acredito que num todo as sociedades melhoram. E a sociedade em 2050 está melhor, não é? Em muitos aspectos está no seu melhor. Está no seu melhor. Pronto. O que a leva a ser melhor é os exemplos que são dados por nós, comunidades. E nós, comunidades, temos essa responsabilidade, que é, não basta exigirmos, não é? Nós temos que estar lá a exigir e a fazer. E por isso, antigamente, as cooperativas, a malta inscrevia-se nas cooperativas e ficava à espera que alguém fizesse alguma coisa por eles. No fim, no dia, batia a onde é que está a casa? Mas agora não é? Não. Mas agora tem que participar, porque... Todos têm um papel, não é? Como vimos, o projeto entre encontrarmos um grupo de pessoas, um terreno, um projetista, desenvolver o projeto, demora muito pouco tempo. E, portanto, o que é mais importante é nós convencermos aquelas pessoas, não é convencê-las, elas deixarem-se convencer, pelo exemplo, de que é possível elas participarem no processo. Com as ideias, com o trabalho, com sugestões, portanto, no com a fundo, partilha, com a criação da tal comunidade que vai viver ali. Portanto, a cultura de comunidade é desde o momento que o projeto é ideado até o momento que nós decidimos não só viver lá e, no fundo, viver essa comunidade também numa forma mais completa, não é? Temos cozinhas comunitárias nos prédios, temos lavandarias comunitárias, como é que é essa parte? Temos, porque não foi um processo fácil, não é? Porque isto é cultural, não é? Isto é cultural. Eu lembro-me, em 2026 ou 24, que houve, lá está, as pessoas pensavam nas coisas, a Câmara de Lisboa fez um empreendimento para arrendamento acessível no centro da cidade e, sem dizer nada a ninguém, pôs lá uma lavadaria comunitária, pôs lá uma sala de bicicletas, pôs lá um carregador, não sei do quê. Mas pensaram aquilo, os técnicos ou quem desenvolveu, pensou aquilo assim, daquela forma. O problema foi que quando as pessoas foram para lá morar, não estavam preparadas para aquilo. Não sabiam sequer que aquilo existia. E, portanto, cada uma trouxe a sua máquina de lavar as costas e tal, não sei o quê. Não é? Portanto, já ultrapassávamos isso. Porque logo na primeira reunião, na tal mesa de reunião, foi decidido em conjunto. A gente sabia logo o que é que fazia. E havia 3 ou 4 pessoas que queriam ter a sua própria máquina de lavar e não tem problema. Nós, naquele caso específico, permitimos e está o espaço criado para tal. Claro que ficou com menos espaço útil na cozinha para outras coisas, mas tem lá o seu... Tem lá, exatamente. Portanto, estavas a falar nos espaços comunitários, temos, sem dúvida, a lavandaria, temos o espaço de bicicletas e carregamento de veículos elétricos, não interessa quais. Exatamente. Também tens de outras atividades que tu... Sim. Temos uma sala. Antigamente as salas de condomínio dos edifícios eram salas que usavam-se 2 vezes por ano. Sim, para a festa. Para a festa. A sala do condomínio é uma sala comunitária de um projeto comunitário que foi desenvolvido localmente e que, portanto, é um espaço que está permanentemente em uso, tem uma escala, tem um horário, tem um calendário e, portanto, entre assembleias de condomínio e outras atividades, está em permanente uso. Está a servir as comunidades. Muito bom mesmo. E dentro no fundo, leque de projetos que existem nesta rede que tu estavas a descrever, qual é a abordagem, por exemplo, a questão de inclusão? Imagina, nós temos, como sabes, na nossa sociedade temos uma percentagem sempre de pessoas que precisam de cuidados especiais. Também podes incluir aqueles que são os mais idosos e que se calhar estão numa fase de vida onde não querem ir para um sítio onde estão encaixados num lar ou assim, mas querem ficar o mais possível a viver, mas com algum apoio.
de poder ter uma série de serviços locais. Como é que tu vês isso no seu melhor, nos nossos empreendimentos de habitação acessível? É por isso que eu falei que vejo os empreendimentos exatamente intergeracionais, no sentido de... Porque a intergeracionalidade tem que ver exatamente com o respeito pelos vários estratos sociais, pelos vários estratos etários que vão conviver ali. Nós sabemos que, quando temos uma idade mais avançada, damos mais valor ao silêncio, não é? À tranquilidade, tudo isso. É verdade. E tem que se conviver com casais jovens que têm criancinhas que, para eles, não há outra coisa que não seja o barulho. Brincar e barulho. Ora bem, a conjugação disto tem que ser feita... com muita sensibilidade. Também com sensibilidade no desenho do próprio projeto. Yeah. Não é? Nós não podemos dizer que aquele é o canto dos velhos, aquele é o canto dos casais para não sei o quê, aquele é o canto dos solteiros. Não. Aquilo tem que haver ali comunidade. Ou em parte como é que se utiliza e em parte como é que o projeto também responde às necessidades. Tal e qual. E, portanto, é por isso que estes projetos têm sucesso, porque eles são iniciados pelas pessoas que lá vão viver. E, portanto, as próprias regras de futuro de funcionamento são elas que as vão definindo logo à raiz e, portanto, quando a pessoa lá chega, não vai estar agora a discutir um regulamento de condomínio. Não, eles já discutiram lá atrás. Exato. Eles, quando lá chegam, por isso, já sabem. Quem é uma pessoa nova que entra mais tarde tem que se ajustar a essas regras, mas se quiser fazer parte de um projeto de raiz, também há sempre um projeto de raiz que pode fazer parte. Exatamente, é isso mesmo. Yeah. Eu acho que o fundamental para nós estarmos mesmo a viver no nosso melhor é podermos participar no projeto, definirmos as regras em comunidade, não deixando, e a comunidade é isto mesmo. A comunidade é conseguir o maior consenso possível nas regras, sendo que o consenso total não existe em coisa nenhuma. Portanto, há que saber adaptar-nos às maiorias. Isto não faz sentido se não houver democracia. Tivemos também, muito interessante este tema a ser abordado pela Mariana da Rizoma, que tem todo um processo de governança em aprendizagem, em desenvolvimento, portanto é um tema muito desafiante dos anos 26, 25, 24, mas que se aprendeu imenso e que estamos com mais capacidade de tomar decisões coletivas, tenho a certeza, em 2050. Sim. E agora ia-te convidar para nós fazermos a última etapa desta conversa, voltando àquele tempo de 2026, consegues voltar a 26? Depois disto já é difícil lá voltar. Não, mas ainda bem, porquê? Porque eu vou-te convidar a pensar um bocadinho nesta lógica que é, em 2026, o que é que tu podes sugerir às pessoas, aos cooperadores, ao governo, a todos os os atores que são relevantes, o que é que tu podes sugerir? Podemos fazer já hoje, em 2026, para conseguir o futuro totalmente positivo em 2050, ou 2040, ou 2060, não interessa, mas aí, para estarmos no caminho certo, o que é que podemos fazer já hoje? Exatamente. Antes de mais, não vale a pena nós andarmos a falar como andamos em 2026. Todos os dias se fala, há notícias de cooperativas, de uma cooperativa que está a pensar isto, de uma cooperativa que está a pensar aquilo. Não vale a pena, o tema está na ordem do dia, se depois no dia-a-dia não houver condições objetivas para se passar das intenções, das ideias, do ideal à prática. Ok. Mas tu já tinhas dado uma dica muito boa. Projetos pilotos. Tu tinhas dito uma coisa muito boa, que era o Banco Europeu e o Banco Mundial estão dentro do tema habitação acessível. Portanto, querem apoiar e acham que as cooperativas são uma séria e sólida possibilidade de resolver esse desafio, que é um desafio à escala mundial, mas na Europa está na berra todos os dias. Portanto, achas que há concretas sugestões que se podem fazer ao Banco Europeu, ao Banco Mundial, no sentido de ter aquilo que é preciso e não uma coisa fantasiosa, outra que não interessa para nada? Não, O que é concretamente que os bancos, ou estes bancos com alguma responsabilidade ética, precisam de saber? Precisam saber que a sociedade está organizada, que existem organizações sem fins lucrativos, participadas e geridas por pessoas que têm necessidades habitacionais e que estão disponíveis para terem nas suas mãos a resolução dos problemas. É preciso que, mas isso não é suficiente, quer dizer, a capacidade organizada das pessoas é o fundamental, quer dizer,
como eu costumo dizer, já nos históricos de anos de 80 e 90 do século passado, havia três ideias básicas que tinham que ser concretizadas para haver uma cooperativa e um trabalho no terreno. Haver a comunidade, as cooperativas... As pessoas com o interesse, com a intenção. As pessoas com interesse, com necessidade. Naqueles anos, basicamente, a esmagadora maioria delas vinham de atividades profissionais, ou de grandes empresas, públicas ou privadas, ou de ordens profissionais, ou associações de moradores desta natureza ou daquela. Portanto, agregavam-se, tinham os sindicatos, as pessoas tinham algo que as organizava, tinham algo que lhes dava a capacidade organizativa, até em termos de instalações, até em termos de subsídios para apoios para a criação da cooperativa e tudo mais. Não nos podemos esquecer que nos anos 70, as primeiras cooperativas só eram constituídas se tivessem no mínimo 100 cooperadores. Eu lembro. E tinham que ser aprovadas pelo Secretário de Estado da tutela. Noutros tempos. Exatamente. Mas era preciso as pessoas organizadas, era preciso terrenos, ou terrenos públicos, ou terrenos privados. E esses, qual é a tua recomendação que tu podes dizer? Por exemplo, ao município de Lisboa dizer, meninos, abram mão dos terrenos. É ou não é? Como é óbvio. Vais ficar muito bem, porque o ano que vem há uma conferência, por acaso é verdade, em 2027 há uma grande conferência sobre habitação acessível, uma conferência europeia em Portugal. Portanto, é uma boa maneira de dizer, já abrimos mão dos terrenos, temos não sei quantas cooperativas que estão em fase de avançar. Tal e qual. Não é? Portanto, isso é uma recomendação ao Presidente da Câmara e àquela equipa que toma as decisões. Que aquele programa que eles lançaram no início do mandato, das cooperativas Primeira Habitação, as cooperativas têm que ser todas para a Primeira Habitação. Uma cooperativa que não seja para a Primeira Habitação não é outra coisa. É outra coisa. Muito bem. As cooperativas de primeira habitação são todas as que fazem habitações compagináveis com os rendimentos das pessoas que a elas aderem. E por isso a Câmara tem muitos terrenos e tem que ceder terrenos em escala. Estes projetos só se falam em escala. Claro, não faz sentido 18 fogos, 12 fogos. Se não houver escala, estamos a falar como é que um projeto deste de uma crise nacional e europeia. E com milhares de fogos que existem. Portanto, uma Carta Municipal de Habitação que tem centenas de fogos à Câmara, concordas, já que está recomendado. Como é que com os bancos? O que é que podemos recomendar? O financiamento. Eu acho que eu faço fé que eu tive agora a semana passada numa reunião ali naquele centro de apoio à Comunidade Europeia em Lisboa. No Monet. Com exatamente elementos da Comissão, dos deputados da Comissão Europeia que estão a tratar do tema da habitação. Habitação acessível. Nomeadamente a Presidente, que é uma italiana, a Irene, não me recordo agora o apelido, e que veio escutar vários dos intervenientes da habitação em Portugal. E eu acho que a comunidade está mesmo a desenhar qualquer coisa porque o financiamento é fundamental. Mas há uma coisa interessante que é a questão do financiamento para nós, para o nosso Estado português. O financiamento está desenhado para não ser financiamento, ser garantias. O Banco de Fomento dá garantias à banca para a banca financiar as operações. O problema é que a banca não se condói com essa garantia. Não, mas a questão também é, se o terreno da Câmara... A comissária perguntava, mas eu não estou a perceber, para mim é novo. É que eu, antes de estar na Comissão da Habitação, estive no outro mandato da Comissão Europeia na área da Economia e, nomeadamente, na área da banca, e os bancos, todos os bancos da Europa que eu visitava, desde que houvesse garantias públicas, eles financiavam tudo. Como é que em Portugal isso não acontece? Olha, tem que vir cá a Portugal perguntar aos bancos porque é que não oferecem, porque é que não se interessam pelo assunto. E ela vinha com uma nota que é essa. Se vocês lhe derem uma taxa de juros mais elevada, não os convence, não sei o quê. Está tudo certo. Nós queremos taxas de juros mais baixas. Não, mas ela dizia que os bancos, se calhar, não se convenciam porque as taxas de juros eram muito baixas. Não sei, eu ouvi dizer que as taxas de juros dos bancos portugueses foram as mais elevadas no último ano. Portanto, se ainda querem mais taxas mais elevadas, há aqui um racional qualquer nesta questão do financiamento e das garantias de Estado. Mas agora vamos falar do nosso lado, que é do nosso lado, digamos, das cooperativas. O que é que nós precisamos? Nós precisamos que seja financiada, no fundo, a etapa da construção, porque o terreno, supostamente, é um terreno que é dado pela Câmara, não é? A Câmara diz... Não é dado? Não. Então tu queres pagar pelo terreno?
Não, repare, os terrenos os terrenos que têm sido cedidos às cooperativas em Lisboa e acho que nos outros municípios são terrenos em direito de superfície, portanto não é propriedade plena, direito de superfície, por 70, 90, 100 anos. 100 anos, mas com a contrapartida, o que nós temos feito, por exemplo, em Lisboa e noutros sítios também, é a contrapartida de 10% da área que nós construímos, entregamos à Câmara para as suas políticas de habitação, nomeadamente se forem fogos, 10% de 100 fogos. Podem ser habitação social? Não é habitação social. Então, habitação municipal, acessível neste caso. Acessível para os programas da Câmara. Mas para os programas deles, ok. E há, digamos, ou seja, nós temos vários projetos aqui em Lisboa que acabaram há pouco tempo, em que convivem no mesmo empreendimento pessoas que compraram a casa, compradores que compraram a casa e arrendatários da Câmara. Muito bom. E é super bom, é saudável, é bom misturar. Pronto, exatamente. Pergunta. Aliás, se houve entidades que fizeram a integração social nos seus empreendimentos, foram as cooperativas. As cooperativas em Lisboa fizeram 3.500 fogos e integraram lá 300 ou 400 inquilinos da Câmara nas casas que as cooperativas entregaram à Câmara com pagamento do direito de superfície. Yeah. Mas pronto, estavas a dizer que mas eu estava a tentar fazer a ponte entre o que é preciso estamos a falar de, exatamente, porque se o financiamento quer uma garantia, tem que ser para tudo. Pronto, é para renda acessível. Mas então basta ser só direito de propriedade, direito de superfície para um banco, para o banco ter a garantia. Sim. Pronto. Então, essa parte está resolvida. Sim. Pronto. A parte do banco, que tipo de financiamento, que relação é que eles têm com a cooperativa e quanto é o prazo? No fundo aí é o timing. É o único problema. Pronto. Quantos anos? Eu não sei. 50? Eu não sei. Proposta concreta, arrisca. 50 anos, pronto. Entre os 30, que são o máximo que eles financiam neste momento, e os 50. Agora, eu acho que tem que ser feito ao contrário. Okay. Eu acho que nós temos é que dizer, quando nós temos um custo do empreendimento, e isso nós sabemos. Sim, claro. Nós acabamos agora um empreendimento em Lisboa, vão começar as escrituras para a semana que vem, nós custo sabemos quanto é que aquilo custou. Metro quadrado, quanto é que custou? Só para dizer, atira para aí não chegou a 2.000 euros o metro quadrado e está 30% abaixo do valor máximo que a portaria determina para os custos controlados. Portanto, está 30% abaixo do máximo. Mas, portanto, 2.000 euros o metro quadrado, que é, eles dizem que Lisboa é 5.000 euros o metro quadrado, é média, portanto, vemos qual é o valor. 2.000 euros o metro quadrado. Muito portanto, bom. O que é que tem? Tem que aquele custo vai ter que ter um serviço de dívida, não é? Entre a amortização de capital e os juros correspondentes, vai ter que ser um serviço de gestão do empreendimento e de manutenção. Sendo de gestão, está lá tudo integrado, os seguros, enfim, aquela coisa toda. Isso tem um custo anual, não é? É esse custo anual que as pessoas vão pagar com a sua renda. Exato. Ora, nós temos que fazer um exercício de ser qual é que é o valor Exato. médio de uma renda acessível para acomodar pessoas que tenham rendimentos entre X e Y. Então, muito interessante seria trazer o banco para aquela mesa redonda onde se define tudo daquele projeto, não é? Claro. Eu não sei se não seria de também incorporar algumas pessoas que têm capacidade até de compra da sua fração para poder haver um bocadinho mais de liquidez, para o mix ser completo. Sim. É o que a gente defende. Pronto. A gente defende que provavelmente se 70% for para arrendamento e 30% for para venda, mas venda com regras. Com aquela regra, porque as cooperativas, por exemplo, podem, nos seus custos, quando é para venda, podem nos seus custos pôr um valor até 10%, que é aquilo que se chama a reserva de construção. Ora, a reserva de construção não é para distribuir pelos sócios, é uma reserva que fica na cooperativa para a cooperativa poder acomodar investimentos, nomeadamente na propriedade coletiva. Então, só para fazer assim um bocadinho um resumo, conclusão, nós podemos propor às pessoas que participem ativamente, não só delegando o seu voto, mas mesmo fazendo parte das conversas, que definem a casa que desejam, com o arquiteto, com a equipa de financiamento, com as cooperativas, quem gera a cooperativa e percebe a complexidade da construção empreendedora, a mentalidade empreendedora, não é? E a sugestão é participar nessa parte para termos um bom projeto, porque bom projeto, eu sempre disse isto, nunca há bom projeto se o cliente não é bom cliente também, no sentido de participação.
Depois, em termos da Câmara, é muito simples, larguem mão dos terrenos, ponham a cidade a evoluir também neste sentido de resolver a crise, tanto a lista de clientes que eles têm em fila de espera, como todo o resto da nossa sociedade que está a participar de forma, se calhar, involuntária, mas que faz parte dessa crise habitacional. E a banca vem para a mesa de trabalho, encontra soluções que sejam viáveis e, se for preciso, utilizamos também esse tal mix, ter algumas pessoas que entram com o capital para poderem ser proprietárias, mas que possa acontecer habitação acessível. É um pouco isto o resumo? Sim. Ok. Então, eu sei que nós estamos também dentro de um espaço de tempo com um desejo de podermos terminar, portanto, qualquer outra coisa que não mencionámos e que tu ainda gostes de deixar mencionada? Sim, tudo isto, para além da vontade das pessoas, da necessidade das pessoas se associarem a projetos, e sendo que isto, uma cooperativa é mesmo uma entidade em que as pessoas aderem voluntariamente, em que a democracia é plena, as decisões são feitas em Assembleia Geral, onde estão presentes todos os membros da cooperativa. O problema é que, historicamente, a participação nas Assembleias Gerais é uma coisa muito diminuta. As pessoas entram, têm no projeto, sabem que acreditam, fazem fé que as coisas vão correr bem e, portanto, no fim, vão lá bater a porta. Não, estes projetos têm que ser participados mesmo, permanentemente. Ao longo de todo o processo. E, portanto, como têm que ser participados permanentemente, eu a sugestão que faço, para além da necessidade dos terrenos, dos financiamentos compagináveis com os projetos, é preciso uma coisa que, olha, por exemplo, o Governo vai acabar agora com uma régia cooperativa entre o setor da economia social e o Estado, que era a CASES, António Sérgio. A CASES devia, do nosso ponto de vista, e não é uma qualquer direção-geral que vai fazer isto, devia ser uma entidade participada pelas cooperativas, pela economia social. Eu acho que a comunidade também fazia bem em ter alguém que lhes desse formação, porque há cooperativas que têm estrutura, têm dirigentes capazes, experimentados, enfim, conhecedores da matéria. Mas pode haver um conjunto de pessoas que não têm nada disto, se querem organizar na mesma e que podem passar por um processo de mas precisam ter algumas luzes, precisam ter algumas luzes, alguma capacitação, claro, para poderem fazer. E eu digo isto porque nós, enquanto FENAS, a Rebundance está a pensar fazer isso, mas não sei ainda o contexto. Okay. Nós estamos... podemos depois fazer uma parceria, como é que fazemos isso. Mas estava a dizer que nós na FENAS recebemos a cada passo pedidos de pessoas que estão em vias de criar a cooperativa e precisavam de apoio para... iam a casas, e a CASES dizia, não, quem tem experiência dessa matéria é a FENAS, matéria que eles iam ter connosco. E mesmo não sendo filiados, nós não ganhamos nada com isso, nós fazemos isto, e eu pessoalmente faço isto, porque sempre que eu vejo um grupo de pessoas interessadas em fazer uma cooperativa, eu chamo-os logo e dou-lhes a nota daquilo que devem ser feitos. Estás a fazer o que o teu pai fez contigo. Exatamente. Mas acho eu, com um bocadinho de modéstia, sem modéstia, que o meu pai na altura deu-me uma ferramenta para eu... Ele foi muito esperto, ele pôs-se aquilo para a gente desenrasca. E eu hoje acho que, para além da ferramenta, que lhe agradeço para tudo sempre, dizer que as minhas duas irmãs casaram-se com casa já, porque foram duas. Eu era o 51, a outra era a 52, a mais velha, e a mais nova era a 53. Portanto, e elas tiveram casa nos Olivais, onde queriam ter casa. Pronto. Eu acabei por ter casa. A primeira casa que tive na cooperativa foi no Algarão, um empreendimento enorme que havia, que as cooperativas lá construíram. Algarão e Martins. Mas, entretanto, acho que me Estava-te a perguntar, distraí. O que é que tu gostarias ainda de dar como nota final? A questão da formação eu acho que é um tema que não pode deixar de estar nas nossas ideias, porque os jovens de hoje, aqueles que vão precisar de casa, os que estão mais necessitados de casa... Estão por aí em todo lado. São gente... Imagine gente com 30 anos. As cooperativas deixaram quase de promover ali 2008, 2009. Claro, com a crise. Com 30 anos, eles, na altura, tinham
8, 9, 10 anos, não é? Sim. Não têm memória, enquanto adultos, não têm memória de nada de cooperativas. Enquanto, no nosso tempo, não é? Nós tínhamos história, porque havia coisas a Havia muito mais referências, muitas referências em curso. Hoje não há. Eu dou sempre este exemplo. Eu, aqui há uns tempos, numa reunião que tive com um adjunto de uma vereadora, ele lá no meio da conversa, o rapaz, que era um economista, diz: desculpa lá, doutor, não leva mal, mas sabe que nós na faculdade dão-nos muito poucas noções de cooperativas. E para nós cooperativas na faculdade é cooperativas agrícolas. Nós nem sabíamos que havia cooperativas de habitação. Pronto, a ver? Portanto, um jovem não tinha 30 anos, não é? Pois. Pronto. Ora bem, recolocar isto no tema, colocar as pessoas outra vez, para muitas desta gente é uma ferramenta, é uma coisa que o que é tão bonito que não há história, quer dizer. Que nós juntos conseguimos fazer coisas acontecer, até construir cidades. Vocês construíram milhares e milhares de fogos. Sim. Não, e nós construímos mesmo cidade. Nós temos aquele grande bairro aqui em Lisboa, onde nós tivemos. No Valformoso, que é um bairro com 800 fogos, de cooperativas. Mas há muitos pelo país fora, nas grandes cidades, em Faro, no Porto, em Matosinhos. Pessoas organizadas conseguem fazer cidade. E não empreendimentos de centenas de fogos. E a gente passa lá e a malta hoje nem se recorda. No passado a gente passava nos departamentos e isto deve ser cooperativas, ou isto deve ser... Hoje... Já não se nota a diferença, ainda bem. Está totalmente integrado. Porque nos tempos antigos também os arquitetos nem eram envolvidos às vezes, e agora é tudo feito com essas competências. Havia uns engenheiros arquitetos que assinavam. Copy-paste assinavam. Não, mas sim, isso é muito bonito, que as equipas de projeto fazem parte desta mesa redonda. Eu devo dizer que é uma boa aprendizagem para todos os lados. Sim, também para os arquitetos. Sim. Não, eu por acaso acho... Eu lembro-me a primeira vez que eu chamei à volta da mesa os engenheiros e arquitetos, e nós só tínhamos um projeto inteiro, só em esboço, em papel, em lápis mesmo no esboço. Eu lembro que os dois dos engenheiros das especialidades levantaram-se: Lívia, chame-nos quando isto estiver arrumado e pronto, eu não quero ver a sua roupa suja. Assim, eu disse: olha, vocês saem da porta e já não voltam, porque ou vocês nos ajudam agora, nesta fase de esboço, para pôr as coretes nos sítios certos, para não estarem no meio das salas e coisas assim, ou vocês não trabalham connosco, portanto, escolham. Lá se sentaram. Portanto, no fundo, a aprendizagem é de todos os lados. Os engenheiros precisam, e os arquitetos precisam de perceber que têm que ter esta capacidade de acompanhar todo o processo e vice-versa, não é? Muito bem. Adorei esta conversa, Manel, obrigadíssima pela tua participação. Espero que quem nos tenha visto e ouvido fique pelo menos com o bichinho. Com o bichinho. Podem ir falar com quem? Com a FENAS. Podem falar que nós haveremos de... Há quantos anos é que existe a FENAS agora? 1980. Portanto, já são muitos anos. A FENAS está a fazer agora 46 anos, não é? 46. 46, exatamente. Sim, 46. Exato. Portanto, mais 4 aninhos e temos 50 anos. Parabéns. E obrigado, Manuel. Um abraço. Gostei muito da nossa sessão. Muito bem. Obrigada. E estiveste lá muito bem no 2050. Eu estava à espera que tu tivesses um bocadinho mais com a engrenagem mais lenta. Mas entraste super bem. Muito bem.